Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temática de hoje, da morte para a vida. Daqui a pouco você vai poder acompanhar a pregação com o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando à nossa mente, ao nosso coração, mas antes disso, você vai poder acompanhar um bate-papo com o pastor Roster Guimarães Lopes sobre essa temática. Reverendo Roster, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Verdade e Vida. Que alegria para mim, meu amado amigo reverendo Rodrigo, estar aqui com você no Verdade e Vida, esse programa tão especial que há tanto tempo tem abençoado muitas pessoas com a palavra de Deus. É verdade. E hoje uma temática muito importante para a nossa espiritualidade, para viver isso de forma saudável, que é compreender o nosso verdadeiro estado, né? Uma vez que a palavra de Deus nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, completamente distantes de Deus e incapazes de fazer qualquer tipo de caminho de volta. Mas em Cristo Jesus nós fomos justificados, fomos reconciliados com Deus e podemos experimentar agora vida e vida plena, da morte para a vida. Pastor Roster, qual a importância da gente ter a real compreensão do nosso verdadeiro estado, para que isso também traga implicações práticas para a nossa vida? A consciência do nosso verdadeiro estado, meu querido reverendo Rodrigo, é fundamental. Você, como bom discípulo do reverendo David Nicholas, vai se lembrar que ele dizia que para que nós anunciemos as boas novas, é necessário que contemos as más novas. E os reformadores também diziam, dentre eles Teodoro de Beza, que antes de anunciar o Evangelho, é importante que nós anunciemos a lei. Porque para que o homem se arrependa, entenda que ele pode ser salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, ele precisa entender que é salvo. E o texto que o querido pastor acabou de citar diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morte significa uma total separação de Deus. E o texto acentua ao dizer que nós éramos filhos da ira, que nós estávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, ou seja, quem não tem Cristo em seu coração, ainda que não saiba, vive debaixo da influência do diabo. E o texto ainda diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, de acordo com a filosofia deste mundo, que não tem como primeiro objetivo a glória de Deus, mas tem como primeiro objetivo satisfazer-se a si mesmo e exaltar-se a si mesmo sobre todas as coisas. E o homem, ao fazer assim, revela uma tremenda ingratidão para com seu Criador, porque nós fomos criados para glorificar a Deus hoje, amanhã e para sempre. Então, para que nós entendamos as boas novas, nós temos que saber que nós estamos perdidos, separados de Deus, mortos espiritualmente e que entregues à nossa própria sorte, o que nos espera é a ira de Deus. E nesse aspecto, pastor Roster, é fundamental então compreendermos agora as boas notícias em relação à graça, como nós fomos trazidos de volta para esse relacionamento com Deus por meio de Cristo. E é importante nós enfatizarmos isso, porque muitas vezes quando a gente fala de uma salvação graciosa por meio de Cristo, muitas pessoas pensam no seguinte cenário, como se ela estivesse ali morrendo, se afogando, desesperadamente batendo os braços para se salvar, e aí Jesus aparece, ele joga uma corda, ela tenta ali desesperadamente se agarrar naquela corda, Jesus puxa e então ela se vê salva por Jesus.
Mas esse é um equívoco em relação ao que a sabedoria de Deus nos ensina, porque ela diz que nós estávamos, então, mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a salvação em Cristo Jesus funcionaria, talvez, de uma maneira melhor explicada, nos fazendo perceber que nós já havíamos afundado, nós já estávamos mortos. Jesus, então, mergulha, ele nos traz para cima e ele sopra sobre nós o fôlego de vida, ele traz a gente de volta à vida. É completamente diferente, ou seja, não existe a nossa participação, não é Jesus faz 50% e a gente faz 50%, mas é a compreensão de que quem fez efetivamente foi Cristo. E isso tira sobre nós um fardo que muitas vezes nós carregamos, não é verdade, pastor Rossi? É verdade, meu amigo reverendo Rodrigo. E eu acredito que o reverendo Hernandes vai abordar isso claramente na mensagem, porque o texto de Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não poderíamos fazer nada para sermos salvos. A salvação é uma obra soberana e graciosa de Deus. É como disse o pastor Rodrigo, o Senhor soprou nova vida em nós. Ou seja, o Senhor nos ressuscitou na alma. O texto de Efésios 2 começa dizendo: Ele vos deu vida. Deus colocou uma nova natureza em nós e nos ressuscitou na alma. E ao ressuscitar-nos, Ele nos deu a fé como dom. E nós cremos em Cristo Jesus. E ao crermos nele, então, como nosso único Senhor e Salvador, nós somos salvos, nós somos perdoados de nossos pecados, nós somos declarados justos do tribunal de Deus, nós somos reconciliados com Deus Pai, nós somos adotados como filhos de Deus. É verdade. E Deus nos ama muito e nos aceita nessa condição, apesar de estarmos do jeito que somos, né? Mas Ele nos ama demais para que nós continuemos da mesma maneira. Então, gradativamente, Ele vai nos transformando por meio da ação do Seu Espírito para que a gente possa refletir o caráter de Cristo. E é exatamente isso que o texto de Efésios nos apresenta, né? Nós fomos salvos pela graça, mas fomos ali, então, agora direcionados a termos boas obras, boas atitudes, ações que glorifiquem a Deus. E isso é uma consequência, uma resposta a essa compreensão, não é mesmo, pastor Rosa? É isso, meu amigo reverendo Rodrigo. Inclusive, o versículo ao qual você se refere, o versículo 10 de Efésios 2, ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desse verbo no grego, porque é de onde vem a nossa palavra poema. E quando Cristo transforma a nossa vida, então ela se manifesta como uma poesia da graça de Deus. Tal como o pastor explicou, nós viveremos então para a glória de Deus, realizando as boas obras que Deus preparou na eternidade para que fizéssemos. E assim nós glorifiquemos o nosso Deus e sejamos uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. De fato, a salvação alcança todas as áreas da nossa vida. Ela não somente nos prepara para o céu, mas ela nos muda já aqui e faz de nós uma bênção nesta terra, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Que tempo especial esse bate-papo, e você vai poder acompanhar daqui a pouquinho reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo essa mensagem da morte para a vida. Não saia daí, o programa Verdade e Vida tem sido sempre preparado com muita alegria, com muito carinho, para trazer a você a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que é capaz de fazer novas todas as coisas. Que Deus te abençoe. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Você pode viver sua vida apenas por viver. Um brilho passageiro, se desgastando à toa sem deixar nada.
Ou você pode ser uma luz penetrante na escuridão deste mundo, um coração bondoso, um farol a iluminar os que te rodeiam. Mostre aos outros essa luz. Jesus é a luz do mundo. Nós estamos começando o programa Verdade e Vida e é um privilégio poder então partilhar com você a palavra de Deus. O texto que eu quero tratar com você hoje é um dos mais belos da Bíblia, Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Mas nós vamos ler agora apenas os versos 8 a 10. Vamos à leitura desse texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreveu a carta aos Efésios. Ele passou 3 anos naquela grande metrópole, capital da província da Ásia Menor, onde plantou uma igreja relevante, missionária. E agora ele escreve esta carta àquela igreja. E nesta carta, Paulo trata da doutrina da salvação. Como Deus planejou a nossa salvação na eternidade, o Pai elegendo, o Filho redimindo com o seu sangue e o Espírito Santo selando para o dia da redenção e sendo nos dado como penhor, como garantia de que a nossa salvação está assegurada. Agora no capítulo 2, ele vai mostrar como esta salvação acontece historicamente. E eu quero aqui, nesta meditação com você, repartir com você 4 verdades desse texto de Efésios 2, de 1 a 10. A primeira verdade que salta aos nossos olhos é que o pecado trabalha contra nós. Paulo diz que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a sua vontade. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. De tal forma que o pecado tenazmente nos assedia e o pecado escraviza as pessoas. Paulo está dizendo que o homem é escravo do diabo, do mundo e da carne. O homem, antes da sua conversão, da sua regeneração, ele está sob o domínio, o controle de forças espirituais malignas. Ele é escravo do sistema que ele chama de mundo. E ele é dominado, controlado pela sua própria natureza caída, adâmica, que a Bíblia chama de carne. Essa escravidão, ela é total, porque o homem não tem condições de livrar a si mesmo, de libertar a si mesmo, de se ver livre dessas amarras, dessas algemas, desse cipoal espiritual. A consequência dessa tríplice escravidão do diabo, do mundo e da carne é que o homem está não apenas depravado, mas ele está também condenado como filho da ira. E Paulo chega a afirmar no verso 1 que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Em outras palavras, ou Deus salva o homem, ou ele não pode salvar a si mesmo. Ou Deus traz vida na sua morte, ou o morto não pode ressuscitar a si mesmo. É por isso que nós entendemos à luz das Escrituras que a salvação é uma obra exclusiva de Deus.
De A a Z, de alfa a ômega, a salvação é uma obra de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não tem condições de, por si mesmo, escolher a Deus, porque ele está morto. Um morto não sente, um morto não deseja, um morto não age, ou ele recebe vida ou ele continua morto. Pois este é o estado do ser humano. Grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos. O homem no seu estado natural, ele não pode, ele não deseja, ele não sente, ele não quer Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, a primeira verdade que esse texto traz para nós, uma verdade grave, soleníssima, é que o pecado trabalha contra nós. Porém, uma segunda verdade que eu quero enfatizar nesse texto é que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. E esta verdade está posta nos versos 4 a 9 desse texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, Paulo vai mostrar para nós que a salvação, ela é uma obra da graça, porque apesar da nossa situação terrível, de depravação, de condenação, de escravidão, de morte, Deus lançou em nós o seu coração cheio de misericórdia e por sua graça nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos limpou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E Paulo vai afirmar: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui tem 3 verdades que eu quero destacar. Primeiro, a graça é a causa meritória da nossa salvação. O que é graça? Qual o conceito bíblico de graça? Graça é um favor, é um dom, é uma dádiva para quem não merece. Me permita ilustrar. Um professor cuidava de alguns alunos muito carentes, de um bairro socialmente muito sofrido, e ele abriu uma classe para ensinar a Bíblia para essas crianças. E elas vinham, domingo após domingo. Aquele professor percebeu que uma das crianças estava com as roupinhas rasgadas, com os pés descalços, numa situação social muito carente. E ele resolveu ir numa loja, comprar roupas, calçados, brinquedos, e começou então a subir um morro onde havia muitos barracos de pessoas também muito carentes. E na medida que ele foi subindo, ele foi surpreendido. Alguém joga uma pedra, atinge a sua cabeça. Ele cai desmaiado, sangrando, e quem jogou a pedrada nele, catou aqueles presentes e levou para casa. Ele voltou, quando melhorou, à loja, comprou novas roupas, novos calçados, novos brinquedos e voltou a subir, até chegar na casa daquele menino. Bateu a porta, o pai, muito constrangido, foi à porta atender e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o pai, tomado de uma consciência de culpa pelo filho, disse: mas foi o meu filho que jogou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: o seu filho não merece esses presentes, mas o seu filho precisa desses presentes, pois isto é graça, é um dom
imerecido. Nós pecamos contra Deus. Nós nos insurgimos contra o amor de Deus. Nós tantas vezes ultrajamos a bondade de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar de nós, Deus nos amou. A graça não vem para aqueles que merecem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Apesar de nós, Deus nos amou. Deus não amou você por causa das suas virtudes, dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, mas está em Deus. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé é um instrumento de apropriação da graça. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória. Não somos salvos por causa da fé, somos salvos por causa da obra de Cristo na cruz, mas nos apropriamos desta obra pela fé. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. O presente é a vida eterna. A graça é o dom imerecido e a fé é o instrumento de apropriação. Mas agora esse texto nos leva para uma terceira verdade. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, mas a terceira verdade é que Deus trabalha em nós. Paulo vai dizer no verso 10 que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso futuro, o nosso destino, Deus transforma a nossa vida, tornamo-nos novas criaturas. A palavra grega aí, feitura, é a palavra poema, a palavra poiel, de onde vem a palavra poema, nós somos o poema de Deus. Talvez você olhe para a sua vida agora e diga assim, bom, mas a minha vida, se é um poema, está sem rima, está sem sonoridade, está sem harmonia. É que Deus ainda está escrevendo, é que Deus ainda está compondo esse poema. Agora Deus está transformando você de glória em glória na imagem de Cristo, Senhor. Então calma, tenha paciência. A obra não foi concluída ainda, mas eu preciso lhe dizer que Deus não vai largar você no meio do caminho. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas a quarta verdade desse texto, que eu quero destacar, é que se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, se Deus trabalha em nós, agora, em quarto lugar, Deus trabalha através de nós. Porque o texto nos diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas as boas obras são a evidência da nossa salvação. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós as praticamos porque fomos salvos pela graça. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras, a salvação é só pela graça mediante a fé, mas para as obras. De tal maneira que nós evidenciamos a salvação pela graça, através da prática das boas obras. É por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta, porque a verdadeira fé produz obras. Então,
eu deixo com você essa temática da morte para a vida. Deus nos tirou da morte e nos conduziu à vida, nos dando a vida eterna. Você hoje pode tomar essa decisão. Hoje você pode reconhecer-se pecador, confessar os seus pecados, se arrepender, pôr a sua confiança em Jesus e receber dele o presente, glorioso presente da vida eterna. Essa é a maior decisão que você pode tomar na história, na vida. É a decisão de consequências eternas. Eu vou orar com você. E hoje você pode se render a Jesus e receber dele gratuitamente o presente da vida eterna. Onde você está? Ore comigo. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Experimente este toque maravilhoso da graça de Deus na sua vida. Deus amado, eu quero colocar a vida de todos aqueles que nos assistem nas tuas mãos e te pedir que tu apliques esta palavra ao coração de cada um deles. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta com o programa Verdade e Vida, já nessa parte final, e eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu fui por meio dessa mensagem, por meio desse bate-papo que nós tivemos, trazendo essa compreensão a respeito da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Da morte para a vida é a nossa temática de hoje. Espero que você possa ver e rever esse programa nas nossas mídias sociais, nosso canal no YouTube e compartilhar com seus amigos e parentes. É muito fácil, basta você acessar o youtube.com/IPB Oficial ou /Programa Verdade e Vida e você vai encontrar esse programa, você vai poder ver, assistir a outros programas que eu tenho convicção irão abençoar a sua vida, a vida da sua família. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, além das nossas mídias oficiais no @IPB Oficial, você também pode visitar o nosso site, o ipb.org.br. Tenho certeza que lá você vai conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, trazendo sempre essa mensagem de um evangelho que transforma. Que Deus te abençoe. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.